curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Astrologia é uma coisa tão fantástica. Ao longo da minha vida, passei por N situações, N terapias e nada funcionava, nada fazia, meu Deus, mas eu preciso de algum sentido. Eu sempre falo para as pessoas, né, quando eu faço os atendimentos, muitas pessoas chegam para mim e falam, eu preciso de um sentido, eu preciso de um propósito. Mesmo que a gente tenha que passar, às vezes, por períodos de tempestade, por períodos trevosos, mas quando a gente está conectado no nosso sentido maior, a gente passa aquilo na boa, né? E eu gosto muito de um desenho, está na Bíblia também, mas é do José. E o José passou por muitas provações, mas pro final, para ele ser o governante do Egito. E ele tinha essa fé, por mais que muitas vezes ele falava, meu Deus, né? Será que tem que passar? E precisava passar por tudo aquilo, né? Acho isso muito legal. E quando a gente não está conectado com esse lado maior, a gente não entende, a gente sofre, a gente fica... Nossa, a gente, né, quer morrer. Mas quando a gente está conectado, nesse sentido maior, a gente fala, meu, isso é... Por mais que a gente às vezes... Mas eu sei que isso é importante para mim. Eu agradeço muito a astrologia e principalmente, né, o quanto o mapa, ele é uma charada mesmo, né? E eu falo pra todo mundo que a grande maioria das pessoas não tá conectado com o seu sol. Eu falo mesmo. Porque se a gente estivesse conectado com o nosso sol, todo mundo estaria na frequência do amor e a gente estaria no quê? Numa frequência de radiação. A gente estaria numa questão principalmente de brilhar. E a gente não tá conectado no nosso sol, principalmente quando eu faço a questão de análises, quando eu faço as minhas próprias, eu percebo que a gente está muito conectado com os nossos padrões condicionados, as nossas questões passadas, que principalmente vêm das questões lunares, né? Porque o sol é aquilo que eu preciso desenvolver como luz, é aquilo que eu tenho que desenvolver como consciência, é aquilo que eu tenho que desenvolver como expressão. E eu posso dar o exemplo pra mim, né? Eu falo pra todo mundo assim, né? Que o meu mapa, ele é uma muralha, mas a muralha porque é Saturno, né? Tem ascendente em aquário, com uma lua, então, ou seja, é sempre essas camadas. Primeiro vem ascendente, lua, e depois vem o sol tá lá dentro. Então, a primeira camada que você se identifica é seu ascendente. Depois vai vir a camada da sua lua e de tudo aquilo que refere à lua. Lilith, a Lilith não tem só Lilith, existem 4 pontos lilithianos. Os nodos lunares, né? São esses pontos mais importantes, a própria lua. E depois a gente vai se identificar com o nosso sol. Por último, a gente se identifica com o nosso sol, né? Só que identificando com o nosso sol, a gente tá na vida, tá na vitalidade, né? E por que eu falo que o meu mapa é uma muralha? Porque a primeira camada é Aquário, Saturno, a segunda camada é Capricórnio, Saturno, e por fim vem aquele sol canceriano, aquele sol super vulnerável, né? E para mim foi muito difícil, né? Principalmente sair dessa questão lunar capricorniana e fazer com que a frieza, o distanciamento de Aquário, tanto de Capricórnio também, dessem espaço para a expressão canceriana. Essa questão de ser vulnerável, essa questão de você estar com o coração aberto, por exemplo, muito difícil para a questão forte saturnina. Saturnino, pelo menos, é no meu limite aqui, ó, né? E quem faz esse processo, né? O câncer, quando a gente vai ver o signo de câncer, ele é a base do zodíaco. Ele é a base da família. Ele é a base da raiz de uma árvore, né? É aquele que traz a nutrição. Então, às vezes, é quando a gente está perto de uma pessoa que nos nutre. Aquela pessoa nos nutre. Mas aquela pessoa vai nos nutrir o quê? De maneira profunda, né? E vai nutrir
Câncer ele vai trazer muito essa energia do acolhimento, né? De vir aqui, né? E às vezes a dificuldade do aquário, a dificuldade do Capricórnio, que é o regido por Saturno, ele fica muito na função do juiz. E quando a gente está na função do juiz, a gente distancia, porque a gente entra no julgamento, a gente entra às vezes muito na parte mais severa. E eu esses dias aprendi que eu tenho uma característica muito forte de provocar mudanças, lógico, contra o meu ascendente, meu propósito, mas eu provocava as mudanças de uma maneira um pouco dura, saturnina, de uma maneira um pouco rude, de uma maneira... E eu percebia que isso mais afastava as pessoas, porque as pessoas não querem ficar perto de alguém que dá, às vezes, lição de moral ou que dá um sacudido, né? As pessoas não querem, porque muitos de nós já tivemos isso em nossa família, então a gente meio que não quer. Muitos, às vezes, ficam porque é o padrão, né? Tem gente que precisa realmente desse sacudido, desse lado um pouco mais de autoridade, no sentido de, vem aqui, vamos fazer, né? Seja autor da sua própria vida. Mas eu entendi, que eu acho que foi a dificuldade minha de ligar o sol na água, com ascendente em aquário, que você pode provocar uma mudança no outro através, por exemplo, de um olhar, através de um carinho e através do nutrir. Ou seja, você pode modificar e transformar o outro através de um abraço. Isso vai gerar tantas transformações como você, às vezes, como áudios que eu já fiz, como vídeos que eu já fiz, como textos que eu já fiz, de maneira um pouco mais brusca. E eu fiquei pensando, né? E depois eu fui analisando isso no meu mapa astral. E eu percebi que eu tinha que trazer uma mudança na minha forma de falar, na minha forma de ser. Porque, na verdade, o ser real é o sol. E eu não poderia mais estar presa na Lua. E quem trouxe muito isso foi o trânsito de Plutão. Então, você pode fazer uma transformação no mundo. Não precisa ser radical com as palavras. Não precisa ser rude, não precisa abaixar o outro. Você pode fazer uma transformação nessa linguagem canceriana, nessa linguagem que nutre, nessa linguagem que acolhe, principalmente que traz para a pessoa sentido, que traz para a pessoa mais perto, que enraiza a pessoa. Então é isso que eu queria trazer para vocês, que aquilo que me vitaliza, o meu sol, é minha vulnerabilidade. É o meu lado emocional, é o meu lado sentimental. E que eu tive que aprender depois de muito tempo, mas que esse tempo foi importante para se perceber que naquilo que eu vou brilhar vai ser muito mais voltado para o lado do carinho, do amor, do que do lado rude e do lado, às vezes, grosseiro, cinismo, esse sarcasmo, né, de Saturno. Então, tente ver isso no seu mapa astral. Tente perceber isso no seu mapa astral. Que a gente precisa estar conectado com o nosso coração para aí sim dar vitalidade para o nosso ascendente também agir no mundo. Porque sem luz de dentro, eu só serei uma máscara. E o mundo tá cheio de máscara.